Tribuna Livre, 8 de setembro de 2025, estamos de volta e vamos ao nosso tema do dia. Pois é, na última segunda-feira, uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No entanto, o carro teve parte da lataria amassada. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, de janeiro a agosto deste ano, já são 235 ocorrências relacionadas à queda de galhos e árvores. A preocupação é com o período chuvoso, gente, que eleva o número de casos. Pois é, no programa de hoje a gente vai tentar entender melhor, como que é esse processo de arborização das cidades. Quais são as ações que devem ser feitas para manter a cidade segura, Como que as árvores impactam o espaço urbano? Esse é o tema do Tribuna Livre de hoje, você é nosso convidado. Você participa respondendo a nossa pergunta do dia. Você acha que a sua cidade é arborizada o suficiente? Fala aí da sua região, do seu bairro, você que está na região metropolitana, você de Belo Horizonte, qual que é a sua opinião sobre isso? Está aparecendo aí na tela a nossa pergunta. O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 99412-2179. Repetindo, 99412-2179. Nós estamos recebendo aqui o engenheiro de produção e de segurança do trabalho, especialista em gestão de projetos e membro do grupo de trabalho Cidades Inteligentes do CREA, o Conselho Federal de Engenharia de Minas Gerais, que é o Maico Juan de Souza. Maico, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Livre. Obrigado, um prazer estar aqui no Tribuna Livre, na TV Horizonte, Léo, Adriana, um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante para as nossas vidas, a vida da nossa cidade, onde a gente vive. Então, prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. O Maicon falava com a gente que, como ele faz parte desse grupo de trabalho de cidades inteligentes, quando a gente fala desse tema arborização, árvores, é um tema muito caro, principalmente a esse grupo de estudo. Quando a gente fala numa cidade inteligente, em que ponto ou em que essa cidade inteligente se propõe quando a gente fala em arborização? Como conviver de uma forma harmoniosa com essas áreas verdes? Sim, esse tema é tão importante nesse contexto, inclusive de cidades inteligentes, que lá no próprio CREA ele se tornou um outro grupo de trabalho específico sobre a arborização urbana, onde foi feita inclusive uma cartilha, que já é considerada a melhor cartilha do Brasil aí, de apoio às prefeituras nessa temática, Quando a gente fala da arborização urbana, a gente entra num contexto sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, Então as árvores, elas vão muito além da questão estética, E aí muitas cidades não priorizam porque acham que é somente uma questão estética. E na verdade ela vem com a questão da captação do gás carbônico, do dióxido, ou seja, isso ajuda a diminuir doenças respiratórias, tem a questão do sombreamento, ou seja, tem a questão da temperatura, que acaba diminuindo a temperatura, ou seja, torna a cidade uma cidade mais gostosa de se viver, Vou citar alguns exemplos aqui durante a nossa entrevista. E ela interfere, poucas pessoas sabem que ela interfere também nos ruídos das cidades e principalmente no trânsito, porque as árvores elas fazem diminuir, inclusive, a velocidade dos carros. É mesmo? Eu não sabia. Justamente citando especificamente esse ponto, porque elas psicologicamente elas dão a impressão da rua ser mais estreita. E onde tem mais árvores, naturalmente as pessoas se incentivam a fazer mais atividade física e por isso há mais bicicletas e pedestres nas ruas. Então elas têm um contexto muito importante, mas não é só colocar uma árvore ali. Eu acho que é essa questão da segurança que a gente vai conversar aqui, também. Porque não é você decidir o que você quer plantar e plantar lá, não. Tem árvores certas. Tem árvores certas, tudo deve ser definido pelo poder público, Nós temos aí leis tramitando de política nacional, na Câmara e no Senado, são 2 projetos de lei. Temos também na Assembleia Legislativa e agora também a Prefeitura, especificamente de Belo Horizonte, em junho, implantou um plano municipal de arborização urbana e também um outro projeto de escolas verdes, justamente pensando em se tornar ainda mais referência nessa temática da arborização urbana. Maicon, então o morador que está nos ouvindo, nos assistindo agora, que gosta de plantar árvores, ele pode ou não pode plantar uma árvore, por exemplo, na porta da casa dele, no passeio, do lado de fora do muro? Ele pode plantar, mas deve ser definido o tipo de planta, definido pela prefeitura, dentro de um plano municipal de arborização urbana. Por quê? Porque existe uma norma da BNT que você tem que ter no mínimo 1,20 m devido à acessibilidade no passeio. Se você planta uma árvore errada, ela pode quebrar o passeio, ela pode crescer demais, pode impedir, como eu vi o caso que foi apresentado antes aqui, que impediu os pedestres de passar.
Então, existem vários, o porte pequeno, médio, grande de árvores, e esse porte ele deve ser definido pela prefeitura dentro do espaçamento que tem ali do calçamento das casas. E aí, depois disso, a responsabilidade é da prefeitura. Se a árvore cresceu demais, a raiz está comprometendo o passeio, tem a questão da mobilidade das outras pessoas, até mesmo da casa do cidadão, da casa e do muro, por exemplo. Aí já é responsabilidade da prefeitura. Isso, porque ela vira um patrimônio público, né? Então a prefeitura se torna responsável pelaquela árvore, por aquela planta, e cabe a ela fazer os cuidados ali dentro do próprio plano municipal que é implantado, cuidados de poda, né, de corte, de supressão, muitas das vezes quando há de fato necessidade, mas a população ali, o morador, ele é corresponsável, né? Porque aquilo também acaba se tornando um bem público, porque a árvore ela traz muito mais benefícios que malefícios. Então, você citou aí que a pessoa não pode, o morador não pode plantar qualquer tipo de árvore, que tem um plano. Esse plano, como que a pessoa faz para ver? É acessível? Está no site da prefeitura? Como que ela faz para ter acesso, para descobrir o que ela pode ou não pode plantar, ou então pedir uma autorização da prefeitura? Sim, os planos eles devem ser públicos, né? Então, assim, infelizmente não é toda a prefeitura que tem. Em Minas Gerais nós temos aí 78% dos municípios com menos de 50 mil habitantes, então muitas vezes o município não tem recurso para contratar esse serviço, né? De fazer esse censo, de definir quais são as árvores nativas ali, qual que é a melhor árvore para estar sendo plantada. Até porque se você tira uma árvore nativa, aí lá às vezes está definido que tem que plantar 25 outras árvores, mas aí você já não vai plantar no mesmo lugar e o efeito só vai ser daqui 30 anos, por exemplo, o mesmo efeito da árvore foi suprimida. Mas a população ela deve ter acesso a isso até para ela saber como fazer, mas ela também pode consultar. Em Belo Horizonte nós temos um portal, né, onde eles conseguem, através do aplicativo, através do número 156 também, que eles podem estar consultando. Então, é interessante que os municípios se adequem a isso, mas a gente sabe que é necessário ainda uma implantação de uma engenharia pública para dar condição a municípios que não têm recursos financeiros para poder implantar, porque é mais complexo. Né? Ô, Maicon, mas como que a construção civil, como que a expansão imobiliária, ela pode caminhar junto com a questão da arborização? Ou isso é algo impossível? Porque a gente está vendo alguns casos, por exemplo, como a Mata do Planalto, em discussão, áreas verdes sendo retiradas, acabando, né, por conta da expansão imobiliária. Tem como esses dois setores conviverem juntos, harmonicamente? Com certeza, e é necessário que haja essa harmonia. Isso, claro, passa muito pelas lideranças políticas que são escolhidas para governar as cidades, porque são elas que ditam o ritmo de como vai ser isso. Existem normas no Brasil que definem sobre como é o manejo de árvores na construção civil. Então, a gente tem uma preocupação como essa, e eu acho que a maior prova de que isso dá certo é você ver capitais, cidades como Curitiba, por exemplo, né, que é um case que nós temos no Brasil, e eu tive agora no mês de março em Singapura, que é considerada uma cidade verde, né? Então, lá eles têm o Cool em Singapura, que é um programa que simula uma cidade, e lá eles fazem testes, e quando eles fizeram os testes com as árvores, eles viram que era possível diminuir até 5 graus, porque lá é um país-cidade que é muito quente, né? Sim. Fica na Ásia. Então, eles conseguiram diminuir já esses 5 graus na temperatura justamente porque pegaram não somente os tipos de árvore que eram colocadas, mas o design dos edifícios também foram pensados para que atendesse dentro desse projeto para tornar a cidade uma cidade mais gostosa de se viver. E lá a gente vê também os telhados verdes, né, sendo implementados também, né, em alguns locais, né, até mesmo para agir em relação a essa questão climática, né, ajudam, né? Isso, em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que tem, acho que 12% de metros quadrados por habitante verde, eles têm começado a fazer isso para melhorar também. Exatamente, gente. O programa de hoje está muito bom, só está começando. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você vai participando com a gente da nossa pergunta do dia. Você acha que a sua cidade é arborizada o suficiente? Eu quero a participação do pessoal da região metropolitana e de Belo Horizonte também. Nós queremos ouvir a sua opinião. Qual que é o panorama pelo que você vê que você anda na cidade, pelos espaços que você está acostumado a frequentar? Manda pra gente, 99412-2179. Não saia daí, porque o Tribuna Livre volta já.
Estamos de volta aqui com o Tribuna Livre, falando hoje sobre arborização, árvores e o espaço urbano. E você, na sua cidade? Você acha que tem árvore suficiente aí na sua cidade, no seu bairro? Participe com a gente pelo 99412-2179. A gente tem participações aqui também, tem gente já, inclusive, pedindo aqui cortes de árvore, mas a gente vai orientar tudo isso ao longo do nosso programa também. Aqui conosco, quem está conosco é o engenheiro de produção e de segurança do trabalho, especialista em gestão de projetos. Ele que é membro do grupo de trabalho Cidades Inteligentes do CREA, que é o Conselho Federal de Engenharia de Minas Gerais, Maicon Juan de Souza. Maicon, queria falar com você também a respeito da permeabilidade, né, das cidades que estão cada vez mais impermeáveis. O problema da chuva é um problema real. Belo Horizonte tem esse problema real. E o período da chuva está chegando e a gente tem essa preocupação com as quedas de árvores. Mas a gente tem também a necessidade de ter cada vez mais plantas, cada vez mais um solo para que essa água possa ser absorvida, né? Porque a água, quando tem muito cimento, não tem para onde ir. Queria que você falasse um pouco disso, sobre a importância disso. A questão de Belo Horizonte, essa é uma necessidade também de se pensar uma forma de deixar o solo mais permeável? Com certeza. Quando a gente, e não vou falar em chuva, né? Agora, nesse primeiro ponto, vou falar, por exemplo, os rios. Quando que você evita enchentes? Quando tem matas ciliares, ou seja, a árvore ela tem esse papel de proteção mesmo. E aí quando a gente pensa nas árvores, na questão da chuva, por exemplo, que a gente quer que tenha permeabilidade para evitar enchentes, alagamentos, ela é extremamente necessária. Primeiro, que ela diminui o tempo que a chuva chega no solo, porque você pode ficar debaixo de uma árvore enquanto está chovendo, que você vai ver que demora um pouco mais para você se molhar do que se você estiver na rua. Verdade. E só que quando, além dela absorver pelas folhas, ela também absorve pelo espaço onde ela está plantada, né? Então, assim, só que as cidades de Belo Horizonte tem muita árvore que ela está cimentada até o início do tronco. E aí você tira a área permeável dela. Então ela contribui para que haja mais alagamentos. Aí você vê que são necessárias outras intervenções de infraestrutura, como feito, por exemplo, no Japão, em Osaka, em outros lugares, ou até mesmo, para não precisar de uma intervenção dessa, fazer como o Barcelona fez, os quarteirões, para poderem ter mais árvore, mais vida e evitar também enchentes, como Singapura, por exemplo, que eu já citei antes. Então, assim, faz parte da infraestrutura de uma cidade, árvores, e ela entra como um grande benefício. A gente falou de bem-estar aqui no início, mas também na prevenção de enchentes, né? Tanto que a gente pode ver que o asfalto, cidades que têm mais asfalto e tem muita chuva, ou rios, elas são mais tendenciosas a ter enchentes, né? Então, cidades que têm mais bloquetes, já é menos, porque já absorve mais a água. E as árvores, quanto mais árvores, mais terreno permeável você tem, né? E como que nós estamos hoje, Belo Horizonte, em relação às outras capitais do Brasil? Belo Horizonte, em 2024, pelo Connect Smart Cities, foi denominada como segunda capital do Brasil com mais verde. Então, assim, a gente pensa, nossa, então Belo Horizonte está ótimo. O problema é como é essa divisão do verde, né? Então, por exemplo, eu morei na Antônio Aleixo, ali na rua perto da Assembleia Legislativa. Ali na Antônio Aleixo, a coisa mais linda, é fresco lá de baixo, porque assim, meio que as árvores se encontram, vira meio que um túnel ali, desde a Olegário Maciel até chegar lá perto da Praça da Liberdade. E aí você vai para bairros mais afastados, é muito menos árvores que tem. Então, há uma distribuição errada. Nós atendemos aí acima do que a OMS pede em metro quadrado por habitante, mas nós não atendemos na distribuição. E é isso que precisa, um plano municipal, igual foi feito agora em junho pela Prefeitura. Tem um projeto de lei também colocado em julho agora para ter uma revisão a cada 5 anos desse plano, para que a gente consiga levar árvores para os lugares onde hoje tem menos. E naturalmente a temperatura se torna mais alta. Um dado muito rápido, 2023, acho que foi até um estudo da FMG, Belo Horizonte fez a supressão de mais de 7 mil árvores. A temperatura subiu cerca de 4 graus acima da média. Não foi só por causa disso, mas isso contribuiu para o aumento da temperatura. Então, em bairros onde tem menos árvores, a tendência é que as temperaturas sejam mais elevadas. Uhum. Agora, falando do que pode ou não plantar em Belo Horizonte, nós discutimos isso um pouquinho no primeiro bloco. O nosso convidado disse aqui pra gente, o Maicon, que depende muito do plano que a cidade tem, né? Do que é indicado ou não. Aqui em Belo Horizonte hoje, em questão de árvores de médio porte, o que a gente tem observado aqui muito? Já falando que nós temos os ipês, né? Que na época que ficam floridos são muito bonitos,
Mas como é que entra a questão Inclusive, de... eu acho que eles estão florindo até meio na época errada, porque agora estão... O clima está desregulado, parece. Agora a gente está no o IP branco, né? O IP branco tá lindíssimo, mas a gente tem um IP rosa aí, de vez em quando, florindo também fora de época, né? Isso também acaba contribuindo, essa mudança de temperatura, né? Exatamente. A questão do clima. Contribui muito. E sobre também as questões de outras árvores, por exemplo, sobre árvores frutíferas. Vamos lá. Cada cidade, dentro do plano dela, ela define quais são as árvores. Quem faz esse plano são engenheiros florestais ou agrônomos com a participação de biólogos, é uma equipe multidisciplinar. E são profissionais que são específicos da área da silvicultura. Então eles definem qual que é as árvores nativas, que se adaptam melhor ao solo de cada município, que são mais resistentes a pragas. Então cada cidade tem uma. Aqui, por exemplo, você citou o IP, de médio porte. A gente pode citar de pequeno porte flamboyant, por exemplo. Né? A gente fala de médio porte, a gente não pode falar por um eucalipto na cidade, por exemplo. Então, assim, cada cidade tem uma especificidade, mas tem árvores que elas se enquadram em qualquer região urbana, o IP é uma delas, né? Em relação a frutíferas, né? Eu vou citar 2 exemplos aqui muito figurativos para as pessoas entenderem de forma mais fácil. Você pega, coloca uma mangueira. Não vou falar de pé de jaca, porque jaca é muito absurdo, mas uma manga. A manga caindo ali, ela pode amassar um carro, ela pode machucar um ciclista que está passando, uma pessoa, uma criança. Então não é recomendado, apesar de terem, porque foram plantados há mais tempo. E aí você fala assim, mas se for um pé de amora? A gente tem muita goiabeira também. E ela também pode causar acidentes. Aí você fala o pé de amora, que é uma frutinha pequena e tal. Só que os conflitos entre vizinhos por causa de pé de amora, eles aumentam, porque se tem em frente uma casa que foi plantado um pé de amora sem a orientação da prefeitura, ela traz sujeira, porque cai ali, as pessoas pisam e aí começa a ter conflitos de vizinhos por causa de uma árvore. Isso já aconteceu em vários locais do Brasil. Então é recomendado não ter árvores frutíferas nas calçadas, mas principalmente por causa da segurança dos pedestres. E pode dar briga também. Eu fui fazer uma reportagem lá pro lado do Buritis e tinha um pé de abacate. E o cinegrafista estava comigo, foi pegar abacate. E deu briga. Deu briga. A dona da casa viu, chamou o filho, nós tivemos, dá no pé rápido. Pois tá vendo? Mas é interessante isso, né? Essa questão desse conflito, mas imagino também que deve até mesmo alterar a questão. A gente estava falando sobre essas... vou tentar aqui ser mais clara e explicar melhor o que eu estou pensando. Porque determinadas plantas podem atrair animais, tipo algumas pragas, né, determinados bichos. A gente sabe que a castanheira, por exemplo, o morcego adora, né? Então, quando a árvore ela é plantada mal planejada, com nada de planejamento, você atrai também essas espécies, né? E pode gerar um conflito ali no habitat desses bichos, não é mesmo? Sim, e por isso que precisa ser definido corretamente quais serão as árvores a ser plantadas, porque ela não é só flora, ela é fauna também, né? Então, não só, a gente fala em bicho, não só pragas, mas que vão residir. Hoje, por exemplo, eu estava na minha casa e aí tinha um esquilo subindo na árvore. Tipo assim, eu ainda não tinha visto, hoje de manhã eu vi. Então, acaba que as árvores, elas são também casas de animais, né? Então, são vários, não são só pássaros que estão por ali. Agora, tem como a gente equilibrar técnicas, vamos dizer assim, novas, tecnologias com o crescimento da cidade, a arborização da cidade? Isso pode ajudar num equilíbrio? E eu falo também até mesmo no que diz respeito à supressão, sabe, Maicon? Porque hoje imagino que as cidades devem investir num planejamento, num acompanhamento, no inventário de árvores, para que essa segurança possa ser assegurada também dentro dessa questão do bem-estar, né? Sim, você falou tecnologia, né? A gente tem o GIS, né? Que é o Sistema de Informação Geográfica, que consegue mapear as árvores precisam ser catalogadas pelo município, né? Ou o município geralmente ele faz uma licitação para que uma empresa especializada nisso consiga fazer, para ele saber a condição e, sabendo a condição no diagnóstico que é feito, ele consegue, dentro do Plano Municipal de Arborização Urbana, ele consegue definir de quanto em quanto tempo terá manutenção, porque tem épocas que tem seiva, tem épocas que há mais seca. Então, por exemplo, um dado dos bombeiros, janeiro e dezembro, quando você pega na nível estadual, são mais de 2.000 ocorrências com os bombeiros de quedas de árvores ou secas, ou seja, porque é época de chuva, né? Só esse ano, foi citado aqui 200, né? Em Belo Horizonte notificou, os bombeiros no estado, todos 600 casos em cima de automóveis. Então,
há necessidade de ser feito esse levantamento, esse diagnóstico, para definir tanto quanto o futuro do que será plantado em novos loteamentos que serão abertos, tal, na expansão do município, mas também para conseguir cuidar das árvores que já existem, para não tirar a acessibilidade da população que precisa usar os passeios, para não danificar meio-fios, e outra, se for necessário ter a supressão, é necessário que a faça mesmo, mas também que a compense, né? A gente tem aqui um dilema da Lucilene França, ela está participando aqui com a gente, ela está falando o seguinte, falando que a questão das árvores frutíferas nos passeios, mas elas matam a fome de pessoas em situação de rua e tudo mais. Aí ela fala também, então vamos plantar os girassóis, né? Então, até imagino que seja até num tom de provocação, né, Lucilene? Árvores precisam ser catalogadas pela prefeitura, então é cobrar das prefeituras. É trabalho demais para a sociedade civil, segundo ela, né? Mas a gente precisa cobrar, né, Lucilene? Mas essa questão também da alimentação das árvores frutíferas, eu até conversava com o Maico aqui no intervalo, porque há muito tempo atrás, numa cidade no interior de Minas, houve uma polêmica em relação ao plantio de árvores frutíferas, exatamente porque a secretária de Meio Ambiente falou a respeito disso, né, que ia alimentar a população em situação de rua. Mas não é esse o caminho, né, Maico? Não, e outra, a gente não pode terceirizar somente para a natureza o trabalho que é público, né, que quem deve criar programas para acabar com a vulnerabilidade social, principalmente na questão de alimentos, é o poder público, tanto o federal, o estadual, quanto o municipal. Mas a prefeitura pode criar ambientes com árvores frutíferas, como por exemplo parques, praças. Então ela pode fazer isso. O que a gente estava falando aqui é sobre o passeio, que aquilo pode causar acidentes, danificar automóveis, né? Então, em relação a passeios, o ideal é que não seja, mas não quer dizer que o poder público não possa criar outras alternativas de ter árvores frutíferas. Então pode através dos parques. Né? Isso é interessante. Ela está falando que Ribeirão das Neves já foi considerado um grande cinturão verde da região metropolitana de Belo Horizonte. Atualmente é uma cidade que investe em verticalização. Com a construção, né, de prédios, apartamentos, desmatam, não fazem um reflorestamento. Aí ela pergunta, cadê os parques? Onde estão os cuidados com as pequenas praças nos bairros? Coloca um aparelho de ginástica, mas deixa assim, o metal sendo corroído, não há um espaço, né, de arborização confortável, atraente para que a pessoa conviva ali no local. Ela fala sobre a situação de Ribeirão das Neves, mas imagino que seja a situação de outras cidades também, né? Sim, porque há um custo de manutenção, então o desenvolvimento ele traz esse custo de manutenção, seja para você conseguir permanecer oferecendo esses serviços de cuidado dos parques, das praças, é necessário que a prefeitura esteja preparada para isso. E a maioria dos municípios, principalmente no nosso estado de Minas Gerais, não tem condições de manter. Então eu visito o estado todo e a gente vê cidades que você fala que isso aqui está em 1940, 1950 ainda. Então há um problema de recursos, né? Mas também há soluções inovadoras que prefeitos que buscam se informar conseguem trazer recursos para cidades que não têm nem arrecadação de imposto direito, que vivem do FPM. Então, assim, a iniciativa privada também pode contribuir. Isso e outra, a gente tem vários projetos que podem ser desenvolvidos pelo poder público que podem captar recursos de fora, do Banco Mundial, do Fundo de Prevenção a Desastres Climáticos. Então, assim, a gente tem alternativas. O que precisa é que pessoas capacitadas exerçam essas funções, das quais a gente escolhe através de eleição, né? E muitas das vezes o critério de conhecimento técnico gestor não é usado na hora das eleições do nosso voto. E o Maico falou uma coisa importante: as prefeituras talvez poderiam investir, no caso das árvores frutíferas, em locais específicos. Belo Horizonte tem mais de 70 parques. Por que não, em alguns desses parques, criar um local, um pomar? Muitos são as únicas áreas verdes do bairro ou da região, e plantar esse tipo de árvore. Assim incentiva também as pessoas até a frequentarem mais, né? Claro, essa parte da conscientização e da educação ambiental, ela é muito importante, porque a prefeitura, sozinho, pela força de trabalho que tem, muitas das vezes não consegue fazer, apesar de ser a responsável. Então ela cria outros mecanismos. A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou agora em junho o programa Escolas Verdes. Esse programa é incentivar as crianças a tornar o bairro mais verde, o bairro onde tem a escola, onde elas moram. Então a prefeitura começa ali um movimento que depois vai ter que ser necessário criar outros espaços para atender a demanda dessa educação ambiental. Então é um projeto a longo prazo. É a longo prazo mesmo, porque eu fui fazer um trabalho com o meu filho, um trabalho de geografia e história,
que era exatamente para catalogar no bairro áreas, projetos e iniciativas sustentáveis. Legal. Né? Pergunta se eu achei. Pergunta se foi fácil achar e encontrar. Não foi fácil não, Maicon. Então, aí, diante disso, eu imagino assim, como que a gente está atrasado? Como que a gente está atrás, no ano em que a gente discute COP30, né? A gente discute a questão ambiental, a gente discute a preservação, o meio ambiente, as mudanças climáticas, mas a cidade não está preparada. É um assunto que parece assim, que está completamente alheio, sabe? É E cultural, falta o né? básico, né? Isso, falta o básico. Por exemplo, coleta seletiva. Não é todo bairro que tem. Não, exatamente. Saneamento básico, básico. não é toda cidade E que saneamento básico é saúde, né? Cada R$1 investido em saneamento, você economiza 5, 6 na saúde. Pois né? é. Pois é. E aí, nós queremos a sua opinião. Vai mandando pra gente no 99412-2179. Você acha que a sua cidade é arborizada o suficiente? Como é que tá aí na sua rua, no seu bairro, na cidade como um todo, por onde você passa? Vai participando. 99412-2179. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o Maico vai continuar aqui com a gente. Nós vamos continuar debatendo aí, falando sobre as árvores da cidade e o espaço urbano. Voltamos já. Tribuna Livre de volta nessa segunda-feira, gente, dia 8 de setembro de 2025, e hoje estamos falando sobre árvores e o espaço urbano. Estamos recebendo aqui o engenheiro de produção e segurança do trabalho, especialista em gestão de projetos e membro do grupo de trabalho de cidades inteligentes do CREA, Conselho Federal de Engenharia de Minas, o Maico Juan de Souza. E você participando da nossa pergunta do dia, você acha que a sua cidade é arborizada o suficiente? 99412-2179. Nós estamos recebendo aqui, Adriana, algumas participações. Olha só, o Luciano de Venda Nova tá dando bom dia, tá falando assim, ó, tem árvores sim em BH, ele é de Belo Horizonte. O problema é que a maioria é de grande porte e quando chove muito, faz muito estrago na cidade, que aqui em Belo Horizonte é uma realidade que nós temos, né? Para evitar isso, Maicon, é necessário o quê? Para evitar as árvores de grande porte? Não, para evitar estrago, esse período chuvoso. O período chuvoso está chegando. Não adianta esperar cair galho, estrago acontecer para começar a cuidar da árvore, né? Não, é justamente essa a importância do plano municipal de arborização urbana, né? Porque ele define até o período de manutenção de cada árvore. Então essas árvores são mapeadas e a prefeitura ali já deixa pré-programado a manutenção daquela árvore, para que evite justamente as quedas, né? E que, lógico, aí vem os acidentes. Agora, a gente tem muitas árvores que são muito mais antigas, né? Então, que são antes de criação de qualquer plano, de qualquer preocupação. E aí há necessidade de avaliação da prefeitura de cada caso, por isso que é necessário mapear todas as áreas para definir se vale a pena suprimir, se deixar, como vai atender a norma de espaço para acessibilidade, como vai manter aquele passeio se ele estiver sendo danificado. Então, porque as construções, elas obedecem ao Código de Posturas e muitas das vezes o Código de Postura, né, lá atrás não definiu quais tipos de árvores poderiam ser plantadas ali. Eu percebo que quando você fala, tudo depende de um planejamento. Exatamente tudo. A cidade já precisa se planejar, né, para essas intercorrências, para qualquer situações complicadas, né, difíceis, mas nem sempre a gente vê esse planejamento sendo colocado em prática, porque às vezes é só um problema acontecer, ali vai tentando remediar da melhor forma possível, mas os problemas sendo recorrentes também, né? Exatamente. Muitas das vezes, né, os gestores atuais herdaram também já esse pepino e eles têm que entender como fazer isso. E aí, por isso a necessidade de contratar empresas ou profissionais, no caso principalmente engenheiro florestal e agrônomo, para poder definir como será feito esse manejo, inclusive, né, e a manutenção dessas árvores, porque isso envolve, não é só a poda, o formato da copa, se aquilo está atendendo às regras de sombreamento. Eu vou só, antes de você fazer a pergunta, Léo, me ocorreu aqui. Então quer dizer que quando a pessoa fica revoltada, que a prefeitura está demorando demais para cortar a árvore na casa dela, na frente da casa dela,
A gente pode entender que não é má vontade. Às vezes a gente percebe que pode ser. Mas assim, vamos tentar entender da seguinte forma. Se exige esse planejamento, se a árvore é um patrimônio, se precisa verificar, por exemplo, se o corte é viável ou não, se precisa verificar esse plano de manejo, né, tudo isso, o que vai ser colocado no lugar. Então, não é uma decisão rápida de ser tomada. Não, mas a decisão ela se torna rápida depois que o planejamento é feito. Aí pode sim ser uma decisão rápida. Aí, muitas das vezes, a demora vai porque não tem profissionais suficientes na prefeitura, pela demanda que muitas das vezes é alta, principalmente no caso de Belo Horizonte, que é uma capital, né, que é muito grande. Então, são vários fatores que podem acarretar na demora, né? Mas se o município já tem um planejamento, isso facilita, porque os próprios técnicos vão saber o que eles têm que avaliar ou não. Então, assim, facilita. Agora, por exemplo, Belo Horizonte fez agora esse em junho, mas e as árvores de antes, né? Então, assim, como vão ser tratadas? Vão ser retiradas, não vão? Se for, qual será a compensação? Porque, de fato, Belo Horizonte, quando foi construído, né, em volta da contorno, era para ser um cinturão verde, só que a cidade se expandiu e as pessoas foram usando, muitas vezes, as mesmas árvores que foi colocado na contorno em calçadas muito mais estreitas nos bairros. Sim. E, na verdade, isso vai causar um problema. Então, tem o código de posturas, né, tem agora o plano municipal também. Então, com o plano municipal, eles conseguem fazer com mais agilidade. E aí, às vezes, pode ser por causa da demanda. E aí, a Márcia Moraes, ela está aqui compartilhando um medo dela. Ela está dando um bom dia, ela acha que BH ainda é arborizada, mas, segundo ela, tem visto muito cortes de árvores, muitas vezes para dar espaço ao desenvolvimento urbano. Aí ela diz, aqui na região da Pampulha, com a Storcar, foi um absurdo o tanto de árvores retiradas. Não respeitaram o hospital veterinário, onde muitos animais morreram. Tenho medo de não sermos mais uma cidade arborizada com o tempo. Eu acredito que agora, com esse plano municipal, eu falo tanto plano municipal porque é ele que resolve esse problema, que as coisas possam mudar, né? Não demorou demais, não? Demorou, com certeza demorou, né? Agora, porque é aí que eu falo que entra o perfil do gestor, né? O que ele vai priorizar. Então, a gente vê cidades em épocas de eleição que os jornais perguntam sobre o plano de arborização, tem gente que fala assim, não, nós vamos cortar todas as árvores porque está estragando as calçadas. Não é isso que tem que ser feito. Se for necessário, vai fazer, mas não é todas. Então, é falar que vai planejar, estudar cada caso, né? E Belo Horizonte, são várias coisas, envolve licenciamento ambiental de novos empreendimentos, como será feito aquilo. O importante é a gente ter a regra, né? A gente tem aqui a pergunta da Zenite. Como é que eu faço para cortar uma árvore aqui na rua, em frente ao número 233 da minha casa? Está arranhando o muro. A Zenite do bairro Serrano, falando que a árvore está muito alta. Zenite, eu vou te dar exatamente a resposta que a prefeitura nos encaminhou, tá? Falando o seguinte, que essa demanda pode ser feita pelo aplicativo da PBH, PBH-app, ou então pelo site da prefeitura, pbh.gov.br. Você vai receber um protocolo. Você vai acompanhar a sua solicitação por meio desse protocolo, esse númerozinho, tá? Se você perder o protocolo, não tem problema não. Você vai lá no portal de serviços, né, da prefeitura, no site, ou então no aplicativo, você entra com o CPF, e aí no campo Minhas Solicitações, vai ter lá o número do protocolo, você recupera, e aí você vai acompanhando a sua solicitação, tá? Então, essa é a forma de pedir para a prefeitura fazer o corte da árvore. E aí você vai acompanhando, você vai guardando os protocolos. Porque toda vez que a gente recebe uma denúncia aqui de árvore que precisa ser cortada, a primeira coisa que a gente pede, tem um protocolo? Porque é por meio desse protocolo que a prefeitura vai identificar o seu pedido. E aí a Juliana tá perguntando aqui, ó, e dentro de casa, do muro para dentro, a responsabilidade é do morador ou não pode cortar quando quer? Precisa de uma autorização? Depende de quando essa árvore já estava lá, né? Então, assim, obviamente que a responsabilidade pela manutenção ela fica do morador e muitas das vezes gera conflito, né? Porque às vezes cai, suja o terreno do vizinho e tal. Então, até para plantar dentro da própria casa precisa ter, a pessoa precisa entender que tipo de árvore que cabe dentro do contexto urbano que ela está, né? E isso pode ser sugerido pela prefeitura, o tipo de árvore, inclusive frutíferas. Mas né? Não é uma regra. Não.
Tá. E a Zenit, Zenit, ela falou, não corta essa árvore, senão você é multada. Então, Pois assim, tem isso ainda, não pede ninguém para cortar, não. Exatamente, né? E a prefeitura, os bombeiros também foram chamados, eles vão lá, um técnico avalia, depois define se eles vão cortar ou não, mas o interessante é acionar a primeira prefeitura. Uhum. Eu sei que dependendo do lugar mesmo, já precisamos de cortar alguma árvore, algum terreno, é preciso de ir na prefeitura local, pegar uma autorização, que não é uma coisa difícil, e você vai lá e precisa realizar uma poda, algo do tipo, vai lá e faz. Exatamente. Uhum. E além disso, tem muita gente perguntando aqui sobre a questão de cidades inteligentes. Uhum. O que é uma cidade inteligente? Tá, uma cidade inteligente, muita gente pensa só em tecnologia, né? Isso Na não verdade, é tudo automatizado? não, pode ser também, né? Mas é uma cidade que torna-se um ambiente melhor de se viver. O foco é no bem-estar da população. Isso vem através de conexões entre metrôs e ônibus com bilhetes únicos, vem através de câmeras de segurança com inteligência artificial que detectam placas de carro, ou seja, Nova Lima, por exemplo, fez isso, reduziu muito o roubo de carro, porque antes de sair da cidade já consegue detectar onde o carro está. Tem lâmpadas de rua de LED que transmitem sinal via Wi-Fi para os municípios. E aí a gente fala de conectividade. Mas também tem a questão da urbanização, né? Em como serão construídos edifícios, casas que vão ajudar a cidade a ter uma temperatura mais amena, ou seja, um lugar mais gostoso de se viver. Então, cidades inteligentes é uma cidade onde tudo se conecta com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Saneamento inteligente, tudo isso. Ô Maicon, uma última pergunta para a gente terminar aqui o programa. Eu tô vendo aqui uma pergunta chegando de uma nossa espectadora, uma nossa ouvinte aqui. A população pode trabalhar junto com a prefeitura, junto com o município local, para sugerir ou para ajudar as cidades ainda que não têm esse plano, para implementar esse plano na cidade? Com certeza, né? Então a população pode, quando não tem um plano, pode procurar um conselho municipal ali de meio ambiente, ou secretaria de meio ambiente, e solicitar, às vezes, até via Câmara Municipal, uma audiência pública para tratar do assunto. É extremamente importante a população participar, principalmente da criação desse plano, né? Porque é a população que está vivendo nesse contexto urbano. Então, e ela se torna corresponsável, a prefeitura é responsável pela árvore, mas a pessoa ela é corresponsável, né? Então é extremamente importante. E acionar a Câmara Municipal é um bom caminho, né? Porque é exatamente onde as discussões também precisam ser feitas. Bem, eu queria agradecer aqui o engenheiro de produção de segurança do trabalho, especialista em gestão de projetos e membro do Grupo de Trabalho Cidades Inteligentes do CREA, Maicon Juan de Souza. Maicon, obrigada, tá? Pela presença, pelos esclarecimentos. A gente espera aqui em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado, gente. Volte sempre ao nosso Tribuna Livre. Bom, Tribuna vai ficando por aqui. Nós estamos de volta amanhã, a partir de 11 horas da manhã, na América FM, TV Horizonte, pelo aplicativo Vox e também lá no YouTube. Digita lá TV Horizonte, você pode rever esses e outros programas lá também no nosso YouTube. Agora é hora de notícia, tá chegando Rede Notícia com o André Santos e a Janaína Regiane com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vão repercutir muita coisa da manhã de hoje, Adriana. Pois é, então, meninos, a gente deixa com vocês aí André Santos e Janaína Regiane. Imagino que vocês já devam, né, e já programando aí para repercutir aquele grave acidente que houve na Avenida Nossa Senhora do Carmo. É o assunto do dia e com certeza está na pauta do Rede Notícia, não é isso, meninos? Bom trabalho para vocês. Boa tarde.